Olá, pessoal. Nesta aula de termoquímica, nós vamos estudar entalpia de formação. A temperatura e a pressão, elas interferem no ΔH de uma transformação. Portanto, quando temos um valor de entalpia, é muito importante informar em que condições essa transformação foi feita. Conforme veremos a seguir, tabelas com valores de ΔH, elas já foram construídas e normalmente os valores eles são obtidos a 100 kPa, que é aproximadamente 1 atm, até algumas tabelas, várias tabelas antigas trazem a 1 atm. Como o Pascal é a unidade do sistema internacional, hoje em dia isso foi padronizado para 100 kPa, que é aproximadamente 1 atm, tá? E 25 graus Celsius. Tá? Nessa condição aqui, a gente fala que é o estado padrão. E aparece essa bolinha aqui em cima, representando esse estado padrão. Então, uma substância, ela encontra-se no estado padrão quando está pura, numa pressão de 100 kPa. Cada temperatura pode ter o seu próprio estado padrão. Porém, geralmente esses valores são obtidos a 25 graus Celsius. Existe até uma confusão aqui, achando que a temperatura tem que ser 25. Não. O estado padrão tem que ter a pressão de 100 kPa. E para cada temperatura você pode ter um estado padrão. Porém, normalmente as tabelas trazem a 25 graus Celsius. É muito mais comum. Então, quando reagentes e produtos estão no estado padrão, nessa condição aqui, normalmente 25 e pressão sempre 100 kPa, o ΔH é denominado de variação de entalpia padrão e é representado por ΔH e essa bolinha sobrescrita aqui, que representa o estado padrão. Substâncias simples têm uma entalpia igual a zero. Isso é uma referência para a gente. Assim como a gente coloca na altitude o nível do mar como zero e qualquer outra altitude, o valor é como referência o nível do mar. Quando a gente fala que Campinas está a 800 metros, ela está a 800 metros acima do nível do mar, porque essa é a nossa referência. Aqui no caso das entalpias, a substância simples é, por definição, taxada como entalpia zero. E as outras vão ser como referência, vão ter como referência essas da substância simples. Então, a entalpia da substância simples na forma alotrópica mais estável, em 25 graus Celsius, nesse estado padrão, e 100 kPa, ela é igual a zero. Então, quem são? Metais. Todos os metais são substâncias simples. Então, neste caso, a entalpia deles vale zero. Alguns ametais formam uma única forma alotrópica. Hidrogênio só forma o gás hidrogênio, nitrogênio, flúor e assim por diante. Então, a substância simples desses elementos, entalpia igual a zero. Alguns ametais formam mais do que uma forma alotrópica. Por exemplo, o oxigênio tanto forma o gás oxigênio quanto o gás ozônio, duas formas alotrópicas. O carbono, hoje em dia, forma uma grande variedade de formas alotrópicas. O diamante e o grafite são os mais comuns, e agora a gente tem, recentemente, em termos históricos, os fullerenos. O diamante e a grafite, mais conhecidos, a grafite é a forma alotrópica mais estável nessa condição, então grafite tem a entalpia igual a zero. Tanto o diamante quanto o fullerenos têm uma entalpia diferente de zero. Não há necessidade de saber decor, isso é tabelado. O oxigênio é a forma alotrópica mais estável. O ozônio, então, tem uma entalpia diferente de zero. Enxofre rômbico,
né, esse tipo aqui de enxofre é o mais estável, então a entalpia é zero. A outra forma, entalpia diferente de zero. A mesma coisa com o fósforo. Nós temos três tipos, né, o branco, o vermelho e o preto. O vermelho é a forma alotrópica mais estável. Tanto o branco quanto o preto têm uma entalpia diferente de zero. Vamos ver agora, né, a equação de formação. Existe uma estratégia para determinarmos a entalpia das outras substâncias. Então, a substância simples na forma alotrópica mais estável é zero, e as outras, né, formas alotrópicas e as substâncias compostas, que é a maioria, né? Como é que a gente faz para determinar a entalpia dessa substância? A gente usa a estratégia através da equação de formação. Então, montar a equação de formação de uma substância composta leva em consideração essas duas estratégias aqui. Ó. Em primeiro, a equação tem como único produto a substância composta em questão. Só pode ter um produto. E todos os reagentes são substâncias simples na forma alotrópica mais estável. Portanto, o conteúdo energético de todos os reagentes será zero, porque todos são substâncias simples na forma alotrópica mais estável. Vamos ver então a equação de formação da água. A equação de formação da água, então, tem a água como único produto e os elementos aqui, né, as substâncias simples que formam a água, hidrogênio e oxigênio. Substâncias simples do hidrogênio, o gás hidrogênio. Substâncias simples do oxigênio, o gás oxigênio. Aí eu faço, né, o balanceamento. Para cada água eu preciso de 1 de hidrogênio, meio de O2, que dá 1 oxigênio. Então, terei 1 mol de oxigênio aqui, formando 1 mol de água. Usando dessa estratégia, né, sempre que eu tiver uma equação de formação, né, sempre o conteúdo energético dos reagentes vai ser zero. Não importa a quantidade, né? A entalpia do hidrogênio e do oxigênio são zero, então você pode somar 2 de hidrogênio, 3, 4, quanto for, sempre zero. Um único produto, então a entalpia dos produtos é a da própria substância em questão. A notação para essa reação pode ser feita dessas maneiras aqui. Ó. Essa daqui é a termodinamicamente, né, a forma correta de representar. Tá? Mas normalmente a gente vê na maioria, né, dos exercícios de representações, o F, em vez de vir depois do delta, ele vem depois do H. Tá? As duas, né, a gente vai considerar como correta, mas termodinamicamente essa daqui é a mais correta. Na própria aula aqui, vocês vão ver que a gente está mais habituado a usar essa notação aqui. Então, ó, o ΔH desta reação, né, se for usar a maneira correta, esse R deveria vir aqui logo depois do delta. Né, eu vou usar desse jeito mesmo, que é o mais comum. Tá? Então, ΔH da reação, padrão, a bolinha, né, é a entalpia final dos produtos menos a entalpia inicial dos reagentes. Neste caso aqui, como é que a gente faz? Eu vou para um calorímetro, faço essa reação e eu determino qual é a entalpia dessa reação química. O calorímetro é o equipamento que me dá isso. Tá? Então, o calorímetro mede, né, eu vou lá e determino que essa reação tem um ΔH de menos 68,4 quilocalorias. Esse negativo significa que é um processo exotérmico. A entalpia dos reagentes, por definição, vale zero. São substâncias simples na forma alotrópica mais estável. E a entalpia do produto, o único produto aqui em questão, é a água. Então, eu tenho aqui zero, aqui eu determino num calorímetro, o valor está aqui. Logo, né, aplicando aqui, substituindo na fórmula, eu tenho então que a entalpia de formação da água vale menos 68,4 quilocalorias por mol.
Essa é uma estratégia, né, que já foi usada, e se é uma substância nova que a gente acabou de sintetizar aí na literatura, é a maneira que eu tenho de determinar a entalpia dessas substâncias. Então, além da água, vamos ver um outro exemplo, a equação de formação do etanol. O etanol tem fórmula C2H6O. Como é que eu vou montar, então, a equação de formação? O único produto é a substância em questão. Então, o etanol vai ser o único produto. E, como reagente, eu uso as substâncias simples que formam, então, o etanol. É o carbono, hidrogênio e oxigênio. Substância simples mais estável do carbono, grafite. Substância simples mais estável do hidrogênio, gás hidrogênio. Substância simples do oxigênio, o gás oxigênio. Então a equação é essa, né? É grafite mais hidrogênio mais oxigênio formando o etanol. Eu vou balancear isso agora, que é muito importante. Então, o balanceamento da equação, como é que funciona, né? Recordando aí qual a estratégia de fazer o balanceamento. Eu coloco o 1 para começar na substância que tem mais átomos formando ela, que aqui nesse caso é o etanol. São 2 de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio, são 9 átomos. Aqui 1, aqui 2 e aqui 2. Então, coloco 1 aqui para começar. Então, são 2 de carbono aqui, 6 de hidrogênio e 1 oxigênio. Se são 2 de carbono aqui, precisa ter 2 de carbono aqui também. Então, está aqui. Se tem 1 aqui, eu coloco 2 para o carbono. Se são 6 hidrogênios aqui, precisa ter 6 hidrogênios aqui. Então, eu coloco um 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6. E como tem 1 oxigênio, que número vezes 2 dá 1? É meio, né? Então, quando eu coloco meio mol de gás oxigênio, eu tenho então a equação balanceada. Novamente, ó, todos os reagentes aqui, substância simples na forma alotrópica mais estável, entalpia igual a zero. O único produto aqui é o etanol, é o que eu quero determinar. É uma substância composta, então ΔH é diferente de zero, é o que a gente vai determinar. Neste caso aqui, então, ó, o ΔH da reação é a entalpia final, que é o ΔH do etanol, menos a entalpia dos reagentes. Este valor aqui pode ser determinado experimentalmente num calorímetro e vale, né, alguém já fez, menos 277,6. O ΔH do etanol a gente não conhece e a entalpia de todos esses produtos aqui somados vale zero. Então, o ΔH do etanol vale o próprio ΔH da reação, menos 277,6. Essa é a estratégia para determinar a entalpia de formação de todas as substâncias compostas. Algumas são mais simples no calorímetro, outras mais difíceis, mas a estratégia, né, para determinar é sempre essa. Isso já foi feito, né, e a gente encontra tabelas, né, com valores, né, da entalpia de formação. Então veja, o cálcio é o metal cálcio, substância simples na forma alotrópica mais estável, zero. Grafite, zero. Né? Aqui, sódio metálico, zero. Quando for uma substância composta, então os valores estão aqui, ó, tanto em quilocalorias quanto em quilojoule. Então, ó, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, né? O diamante, por exemplo, que não vale zero, é outra forma alotrópica do carbono. Né? Monóxido de carbono, dióxido, metano, são várias substâncias que a gente tem aqui com os valores tabelados. Então, como é que eu calculo o ΔH de uma reação qualquer usando esse ΔH de formação das substâncias? A estratégia é sempre a mesma. O ΔH de formação, né, no estado padrão, né, para uma reação qualquer é a somatória do ΔH de formação dos produtos menos a somatória do ΔH de formação dos reagentes. Isso agora vale para qualquer reação.
Aquela estratégia que a gente viu é uma equação de formação. Agora é uma equação qualquer, em que não necessariamente, né, tem que ser a equação de formação. Veja essa. São mais, né, são dois produtos, então não pode ser a de formação. Além do que, não são só substâncias simples aqui, né, como reagentes. Então, essa é a combustão do etanol. Então, etanol mais oxigênio dando CO2 e água. Sempre é necessário que essas equações estejam balanceadas. Então, essa equação balanceada é para cada mol de etanol, reagindo com 3 mols de oxigênio, dando 2 mols de gás carbônico, né, CO2, e 3 mols de água. Como é que fica, então, o ΔH desta reação? Então, é o somatório do ΔH dos produtos, a quantidade aqui é importante, a gente viu que a entalpia é uma propriedade extensiva, depende da quantidade. Então, eu tenho 2 vezes a entalpia de formação do CO2, somatório, então você soma, mais 3 vezes a entalpia de formação da água, menos 1 vezes a entalpia de formação do etanol, mais 3 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Esses valores são tabelados e sempre vão ser dados no caso de um exercício. A única questão é que tem que ficar esperto é, ele deixou de dar alguma substância? Sempre que for a substância simples, no caso aqui é só o oxigênio, ele não vai informar. Você vai ter que lembrar que essa é uma substância simples, na forma alotrópica mais estável, então é zero. Ele não vai dar essa dica, não vai colocar aqui a entalpia de formação do oxigênio. Então, você vai ter que lembrar, se ele não deu, então é a substância simples na forma alotrópica mais estável. Então, vale zero. Consultando uma tabela, a gente vê que a entalpia de formação do CO2 tem esse valor, então é 2 vezes isso, mas muito cuidado porque temos ΔH tanto negativo quanto positivo. E aqui é uma subtração. Então, cuidado com os sinais, né? Muito cuidado, porque, né, trocou o sinal aqui, erra, né, a contabilidade, né, um exercício, por acaso, inteiro por conta, né, da troca de sinal. Então, é 3 vezes entalpia de formação da água, está aqui, menos 1 vezes, né, não precisa colocar, a entalpia de formação do etanol tem esse valor, mais 3 vezes a entalpia de formação do oxigênio, que é zero. Esses valores são tabelados, é só consultar no exercício, ele sempre dá o valor para a gente. Fazendo as contas aqui, né, eu tenho, então, 2 vezes isso, dá menos 787, 3 vezes, né, esse valor, menos 857, mais com menos dá menos, menos, aqui é zero, né? Menos 277,6. Então, esse valor aqui, né? Menos isso com menos isso, dá menos 1.644,4, menos com menos dá mais 277,6. Então, o ΔH dessa reação é menos 1.366,8 kJ. Lembrando que, como é uma combustão, é combustão do etanol, sempre as combustões são exotérmicas. Então, o valor negativo significa, né, que esse processo aqui, né, de combustão do etanol é um processo exotérmico, ΔH negativo. Valeu, pessoal. Até a próxima.